Tudo bem com você? Espero que esteja. Eu sou o Fábio Costa e, como em todas as sextas-feiras, hoje trazemos para você aqui no canal do Observatório da TV no YouTube mais um Vale a Pena, que resgata trajetórias de grandes nomes do nosso cenário artístico. Nesta semana, nossa homenageada é uma atriz que recentemente completou 80 anos de idade, agora em 2020, e já fez papéis muito marcantes em novelas que muita gente hoje em dia nem sabe que ela fez, porque ela teve, pela televisão especialmente, uma espécie de redescoberta, uma reaproximação já amadurecida, com mais de 50 anos de idade. Eu falo de Valderez de Barros. E como já virou até um bordão, uma coisa muito comum aqui dos vídeos do Vale a Pena, eu direi a você que Valderez de Barros se chama Valderez de Barros mesmo, Ela, ela nasceu no dia 31 de outubro de 1940, numa cidade do interior de São Paulo, Ribeirão Preto. E o seu nome completo é Valderez Matias Martins de Barros. Ela é descendente de espanhóis pelo lado paterno e de italianos pelo lado materno. E o seu pai era um funcionário de ferrovias, era um ferroviário, trabalhou como chefe de estação de trem, o senhor Odon, acredito que seja assim que se fale, e a sua mãe, dona Carmélia, era costureira. Valderez de Barros tinha um irmão, um pouquinho mais velho do que ela, e vivia em Ribeirão Preto com as dificuldades financeiras pelas quais a família passava, porque o pai, embora eles não pagassem aluguel, no interior, onde a família viveu por conta do trabalho do senhor Odon em ferrovias, eles não pagavam aluguel, mas de qualquer maneira as costuras da mãe e o trabalho do pai no sistema ferroviário não rendiam grandes salários, eles viviam dignamente, mas sem luxos, E Valderez conta no perfil da sua vida, o perfil dela na coleção Aplauso, que foi escrito por Rogério Menezes, salvo erro meu, foi também quem escreveu o perfil de Beth Mendes, ela conta que durante um tempo eu não tinha muita noção da pobreza, das dificuldades financeiras da família, porque ela não tinha por que comprar roupas, já que a mãe costureira fazia as roupas de todos de casa e pequenos detalhes assim, Apenas quando ela foi estudar num determinado colégio, que era um colégio público, porém, pela sua qualidade, frequentado por figuras de grande poder aquisitivo da região, foi que ela começou a se deparar com uma realidade dessas diferenças sociais e de dificuldades financeiras pelas quais algumas famílias passavam. E embora tivesse uma vida até certo ponto bastante normal, ela, numa fase da sua infância, ficava muito sozinha em casa, por conta dos afazeres de todos, e começou a ler bastante. Encontrou na leitura um grande refúgio, uma tranquilidade, uma companhia propriamente, e tem esse hábito e essa sensação até hoje. Valderez de Barros, na adolescência, já começava a apresentar alguns pendores artísticos, embora seu referencial de estrelato e do trabalho de atriz fosse muito mais o do cinema, o de Hollywood, do que o de teatro, E o de televisão menos ainda, porque ela só foi ter contato com televisão, basicamente, na capital de São Paulo, quando já era adulta, estava na transição para a fase adulta. Até ali, o seu grande entretenimento era a rádio, além da leitura. E Valderez de Barros, na adolescência, começou a ter manifestações dos seus pendores artísticos em declamações em público de poemas, Ela que sempre foi muito boa aluna e por isso mesmo era convidada para essas declamações, E passou por episódios de quase um desespero, de querer se expressar para o mundo que a cercava, querer sair à noite gritando descontroladamente, falando coisas. Há episódios nesse sentido que, na verdade, inclusive até a família pediu auxílio a figuras
ligadas ao espiritismo para tentar compreender esses episódios, né? Mas na verdade aquilo era só uma manifestação de uma moça em transição, né, na adolescência para logo mais a fase adulta que viria, querendo conhecer melhor a si mesma, querendo se expressar, querendo se relacionar com as pessoas, né? E também, claro, uma manifestação da atriz que estava por desabrochar completamente no sentido de dar vazão a emoções de si mesma e de muitas vidas que ela poderia vir a interpretar, né? E ela decidiu que, com 18 anos, ingressaria na faculdade em São Paulo, né? Não para se tornar professora, como chegou a ser pensado, já que ela, muito boa aluna que era, chegou a ganhar um dinheiro dando aulas para colegas necessitados ali de um conhecimento a mais, de um reforço na escola, né? E todos pensavam que ela poderia ser uma professora, fosse viver ali em Ribeirão Preto, ia casar, ia ter os seus filhos, uma vida, digamos, comum, normal, né? Mas Valderez de Barros, instigada pelo grande conhecimento que ela sempre buscou do homem e de si mesma, né? Ela pensou em fazer filosofia e iniciou o curso de filosofia aqui em São Paulo, na Universidade de São Paulo, no final dos anos 50. Né? Em 1959, ela veio para São Paulo, onde já morava seu irmão. Havia saído de casa e vindo para São Paulo um pouco antes. Né? Mas a faculdade de filosofia não lhe foi tão sedutora quanto era a leitura dos livros de filosofia. E ela ficou muito decepcionada, né? Já que a faculdade ela fazia uma ideia do que fosse e na verdade era só uma sequência da escola, uma rotina igual, você ia lá, assistia às aulas, ouvia coisas, anotava coisas, fazia provas periodicamente, não era o que ela tinha idealizado que seria o dia a dia da vida universitária. Mas a vida universitária acabou fazendo com que ela se ligasse à sua grande paixão da vida, né? Que ela exerce até hoje, justamente o teatro, né? Então, ela passou a ter um contato mais estreito, fez apresentações já com Fauzi Arap, um parceiro da sua carreira, né, um diretor de teatro, um realizador. Participou da criação coletiva de um espetáculo nesse final dos anos 50, começo de 60, chamado O Balanço, né? E também iniciou-se em teatro infantil, mas profissionalizou-se aí nesse começo dos anos 60, participando com Cacilda Becker e Valmor Chagas da montagem de uma peça de Gastão Tojeiro chamada Onde Canta o Sabiá. E foi nesse dia a dia de teatro já profissional que ela conheceu aquele que viria a ser seu marido por 21 anos, a partir de 1963, e pai de 3 filhos seus, Plínio Marcos, um dramaturgo muito importante, de muita qualidade aqui no teatro brasileiro do século XX, né? E também ator. Plínio Marcos, você com certeza em antologias de cenas de novelas já ouviu interpretando o mecânico Vitório, melhor amigo do Beto Rockefeller, que era Luiz Gustavo, nessa novela tão importante da nossa teledramaturgia, feita pela TV Tupi entre 68 e 69, né, de Braulio Pedroso, e que Valderez também fez, inclusive, né, a essa altura, como eu disse, já casada com o Plínio, porque eles se casaram em 1963. A carreira de Valderez de Barros sempre esteve muito ligada ao fazer teatral, né? A partir dessa profissionalização dela no começo dos anos 60 e de ter deixado de lado o entusiasmo pela filosofia que a encantou tanto na transição para a fase adulta, ela ingressou no teatro de cabeça e participou de muitas peças ao longo de toda a sua vida, né? Recentemente, para celebrar os seus 80 anos, ela fez uma colagem de textos importantes para essa sua trajetória artística num espetáculo chamado Tantas Palavras, que foi transmitido por conta da pandemia, né, online. E ao longo dessa carreira aí de mais de 50 anos, né, 60 anos já, nós podemos destacar trabalhos não só com Cacilda Becker, como também com a irmã dela, outra das nossas grandes atrizes, Cleide Jácones, com quem ela fez, por exemplo, Ágnes de Deus e O Jardim das Cerejeiras, né? Além dessas peças, nós podemos destacar na carreira de Valderez diversos espetáculos que têm a autoria de Plínio Marcos, né? Inclusive um que rendeu a ela o prêmio Molière de atriz, O Abajur Lilás, né? Na televisão, Valderez de Barros ingressou justamente fazendo Beto Rockefeller em 1968, né?
e fez diversas novelas na TV Tupi a partir dessa, né? Participou também de Simplesmente Maria, né? E foi uma figura um pouco constante, né, nessa época. Participou de muita coisa na TV Tupi. Mas, nos anos 80, ela faz uma pausa nesse trabalho na televisão, embora houvesse a chance até de fazer coisas, por exemplo, na TV Globo, que acabou levando para o seu elenco diversos atores concentrados até então em São Paulo, como foi o caso de Laura Cardoso, por exemplo, né? E Eva Vilma. Mas Valderez tinha suas dificuldades particulares para emendar vários trabalhos, de ter que se transferir para o Rio, se não de vez, muitos dias por semana e muitos meses por ano, né? Ela que tinha filhos ainda crianças numa época, depois adolescentes, demandavam seus cuidados, né? E também os projetos de teatro, nos quais ela nunca deixou de se envolver, né? O teatro para ela sempre foi muito importante e continua sendo. Então, apenas em 1990, depois de uma época praticamente sem aparecer na televisão, um teleteatro ou outro na TV Cultura, né? Alguns trabalhos ainda na TV Tupi até 1980, quando ela deixou de existir, né? Valderez de Barros fez uma novela no SBT entre 1990 e 91, com direção de Walter Avancini, Brasileiras e Brasileiros, e depois em 1996 teve a tal redescoberta dela pela TV e da TV por ela, que eu citei no início do nosso vídeo, como a Judite, na novela O Rei do Gado, de Benedito Rui Barbosa, com direção de Luiz Fernando Carvalho, em 1996. Judite era cinquentona, solteirona, né? E no decorrer da história tem um envolvimento romântico com o seu patrão, que era uma figura rabugenta, desagradável até, o Jeremias Berdinazzi, nosso já saudoso Raul Cortez, né? E a partir dali, Valderez começou a fazer trabalhos na televisão mais constantemente, como nos tempos da TV Tupi. Foi Dona Rosilda, mãe de Dona Flor, Julia Gunn, na minissérie Dona Flor e seus dois maridos, em 98, texto de Dias Gomes, né? A partir da obra de Jorge Amado. Também participou de Luna Caliente, em 1999, baseada na obra do escritor argentino Mempo Giardinelli, uma produção da alçada, da responsabilidade de Jorge Furtado, um grande criador do nosso audiovisual, né? Com Paulo Betti, Tonico Pereira, Ana Paula Tabalipa, Bruno Garcia, entre outros, né? E no ano 2000, ela interpretou Dona Ema, mãe de Capitu, Giovanna Antonelli, esposa do senhor Pascoal Leonardo Vilar, na novela que nós acompanhamos atualmente no Vale a Pena Ver de Novo, Laços de Família, né? Poucos meses depois do fim de Laços de Família, embora apenas por um capítulo, ela voltou a ser mãe da mesma Giovanna Antonelli no início de O Clone, né? Ainda naquele 2001, novela de Glória Pérez. E Valderez de Barros participou de outras novelas como Desejos de Mulher, na qual sua personagem novamente se chamava Judite, era sogra da personagem da Glória Pires, né, a Júlia, mãe do Renato, que era o Cássio Gabos Mendes, marido da Júlia, casada com o senhor Ubaldo, que era o Nelson Dantas, já saudoso também, né? Integrou o elenco de várias novelas, outra que está em reprise agora também, só que no canal Viva, Mulheres Apaixonadas, né? Dona Alzira, mãe do Padre Pedro, essa é do Manuel Carlos, e ela fez outra com Manuel Carlos depois, Páginas da Vida, em 2006, não é? Também participou de Sete Vidas, mais recentemente em 2015. Participou de Escrito nas Estrelas, em 2010, entre diversos outros trabalhos, né? E o mais recente foi a Dona Marlene, de Éramos Seis, a versão da TV Globo, né? Mãe do Júlio, que é o Antônio Calone, nessa novela da Ângela Chaves, que é escrita a partir do texto de Silvio de Abreu e Rubens Zifo Filho, dos anos 70, por sua vez adaptado de uma obra literária muito conhecida de Maria José do Pré, né? Valderez de Barros fez muitos papéis de mulheres até desagradáveis, sogras, né? O protótipo da sogra que perturba a vida da nora, né? A própria Júlia Glória Pires era um exemplo. A Dona Rosilda, mãe da Dona Flor, não gostava nem um pouco do Vadinho, que no caso era o Edson Celulari, não é?
mas ao mesmo tempo ela também, nas suas personagens, sabe emprestar a elas momentos de muita doçura, de muita emotividade, né? Não esquecendo também que ela interpretou em Alma Gêmea a avó da Cristina, né? A grande vilã, que é a Flávia Alessandra. Ela era a Dona Adelaide, mãe da Dona Débora, que era a Ana Lúcia Torre, mãe da Cristina, e mãe também da Agnes Elizabeth Savala, né? A mãe de Luna, Liliana Castro, né? Que reencarnou na Serena, a Índia, o papel da Priscila Fantin, né? Valderez de Barros é uma atriz que tem um princípio na sua criação de personagem, que é o seguinte: ela pode, para fazer uma cena de emoção, uma cena com lágrimas, por exemplo, evocar sentimentos particulares, tristezas do seu próprio passado, mas ao mesmo tempo quem vai estar ali chorando e sofrendo em cena é ela, Valderez, e não a personagem. Então ela prefere interpretar de maneira que seja um sofrimento da personagem sem necessariamente evocar tristezas particulares da sua própria vida, né? E conta isso no perfil do qual eu falei há pouco, né? É uma atriz que sempre nos proporciona um espetáculo de muita emoção nos trabalhos que ela faz, né? Embora às vezes eles tenham um pé mais ligado num bom humor, né? Mas ela sabe nos emocionar, como demonstra às vezes em cenas curtas, em momentos com os quais os autores apremiam, às vezes até, quem sabe, sem nem esperar que ela vá dar aquele show tão grande em cena, né? Valderez de Barros é uma atriz que, com certeza, nós queremos ver em breve novamente num trabalho que valorize o seu talento, como os que citamos, os que eventualmente não citamos num vídeo como esse, porque senão ele fica muito longo, não é? Mas que é, sem dúvida, uma figura que merece ser celebrada ainda em vida, como estamos fazendo agora, e com novos personagens que valorizem o seu brilhantismo, né? A sua verdadeira cancha de uma vida toda para a arte de interpretar. Obrigado, Valderez, e na próxima semana vale a pena estar de volta com mais uma trajetória para ser rememorada e trazer de volta lembranças que nós temos dessas figuras que nos acompanham pela tela, vida afora. Um abraço, obrigado pela sua audiência e até lá.